Boa noite, meu nome é Thaís Teixeira, sou psicóloga e hoje eu estou aqui para convidar você a falarmos sobre medo. Né? O que é medo para você? Tá? Eu vou falar aqui um pouquinho sobre algumas perspectivas, enfim, de estudos que falam sobre medo. E se você está aqui participando ao vivo ou se você ver a gravação, você vai entender aí um percurso que eu vou fazer até chegarmos em maneiras de como lidar com medo, tá bem? Pronto, tá ótimo. Então aqui o Instagram tá me avisando que tá tudo bem, então vou continuar gravando, tá bom? Qualquer coisa alguém me avise. Boa noite, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre medo, tá bem? E quando a gente vai falar sobre medo, é importante a gente pensar quais situações a gente teve medo, tá? Pensa aí você. Qual foi a última situação que te trouxe medo? Quando a gente fala de medo, é importante lembrar que todo ser humano tem um medo, tá? Seja medo de falar com outras pessoas, medo de altura, medo de lugar fechado, medo de escuro. E suspeite de alguém que fale que não tem medo. Que se de repente essa pessoa fala que não tem medo, às vezes ela tem medo de ter medo. E o medo também está associado um pouco ali de uma limitação, de uma sensação de fracasso, né? E na verdade o medo ele é um alerta, né? Ele é algo que nos deixa atentos para algo que é possível que venha a acontecer, tá? Ele pode estar associado a algo que é muito real, concreto, né? Então, quando a gente fala, olha, eu tenho medo de avião, eu tenho medo de estar num lugar fechado, medo de qualquer coisa que possa acontecer, é algo que é concreto, né? Mas quando a gente fala de um medo que é um pouco mais subjetivo, né? Que é mais pessoal, poxa, eu tenho medo de falar com pessoas, eu tenho medo de falar em público, é algo que é subjetivo, né? Que ali está ligado àquela pessoa, né? Então, pessoas que têm medo de animais, por exemplo, eu conheço pessoas que têm medo de gato, eu adoro gato, eu completamente respeito o medo dessa outra pessoa, mas para mim é diferente, né? É muito importante a gente pensar nessa separação, tá? Quando uma pessoa tem um medo que é diferente de você, respeite a outra pessoa. A gente nunca vai fazer, isso é um trabalho que eu gosto muito de trazer no consultório, fazer uma medida de qual medo é maior, sabe? Sabe aquela questão, a minha dor é maior que a sua, eu tenho medo de algo que é mais letal, que é... Não, a gente não vai fazer isso porque cada pessoa sabe o seu sofrimento. Então, acho que isso é importante a gente começar separando para respeitar o medo do outro, da mesma forma que a gente quer que o outro vá respeitar também nosso medo, nossas reações, né? Então, acho importante a gente começar fazendo essa separação, né? E pensando aí o medo como uma sensação desagradável de um perigo que pode estar aí à nossa frente. Eu sempre vou fazer essa associação, claro que eu sempre vou fazer quando houver sentido, né? Essa associação aos nossos primitivos. Por quê? Porque os nossos primitivos, lembra naquela live que a gente estava falando, eu desenhei o cérebro? Enfim, se você estava aqui, você vai lembrar que foi icônica, porque não funcionou do jeito que eu queria que o ao vivo, né? Não funcionou e ali eu tive que usar ali de uma adaptação para dar certo. E eu expliquei como o cérebro, há milhões de anos, nossos muitos antepassados foram aí construindo funções que estão relacionadas a nossa sobrevivência. Naquele momento, a principal função do cérebro, dos comportamentos, das decisões, ela estava relacionada à sobrevivência. Então, quando eu sempre trouxer esse exemplo de se você estiver na selva, é claro que isso não faz parte da nossa realidade. Espero que não faça também, né? Mas parte da nossa realidade. Mas quando eu falar desse exemplo, se você estiver numa selva para buscar a sua sobrevivência e você ver um leão, qual vai ser a reação que você tem? Né? Assim como essa reação, a gente volta a todos os nossos antepassados, né? Assim como quais eram as reações que nossos antepassados tinham também.
provavelmente reações muito semelhantes às que nós temos hoje. Então eu volto a te perguntar, lembra de uma situação, da última situação que você teve medo e qual foi a reação que você sentiu? Tá? Até se você quiser escrever, a gente vai comunicando. Eu vou falar de algumas principais e é claro que a gente respeita a individualidade. Cada pessoa pode apresentar alguma questão diferente, né? Então, pessoas que têm taquicardia, né? O coração que acelera, a boca seca, que mais? Dá um calafrio, né? Mão que sua. Que mais? O que você sente quando você tem medo? Perder a voz. Então, para a pessoa que vai falar em público, que vai apresentar algum trabalho, você estuda tanto e de repente dá branco. E isso ser um funcionamento comum desse processo de ter medo, né? Lembra a primeira live? Se você estava aqui, você viu a primeira live que eu fiz sozinha e eu falei, gente, eu estou com medo, eu estou nervosa. Treinei 2 horas para estar aqui de fato. Eu tinha treinado antes de apertar o botãozinho aqui de abrir o ao vivo. Eu fiquei 2 horas treinando o que eu ia falar, eu não podia errar, eu não podia errar. E como também a gente vai lidando com esses processos, né, enfim, de frustração. Eu acho que eu já vou até atropelando o que vem adiante. Mas é importante lembrar que algumas situações, né, então alguns tipos de medo, mas também para algumas personalidades, para algumas pessoas, existem maneiras diferentes de lidar com esse medo, de enfrentar o medo, o acompanhamento, o tratamento, que seja, né, dessa pessoa. A gente precisa sempre considerar a individualidade, não que 2 pessoas que têm um medo comum vão resolver essa mesma questão de uma maneira semelhante. A gente precisa considerar qual é a história dessa pessoa, qual é a relação com esse medo, né? Enfim, quais outras associações que estão ligadas diretamente com essa pessoa. Tá bem? Tô falando muito rápido? Sensação de desmaio, choro. Muito bem. Choro, né? Tem gente que paralisa. Eu fiquei aqui, eu acabei esquecendo, mas voltei aqui a ler. Os coelhinhos. Sim, também é algo que eu queria falar. Quando eu estava, obrigada até por lembrar, Sofia, quando eu estava falando sobre os cérebros primitivos, né, assim como nós seres humanos, os animais também carregam essa memória das reações da sobrevivência, né? Então, quando a gente hoje fala bastante dos testes em animais, né? O quanto é algo que eu falo para mim mesma, é algo que eu estou aprendendo, mas por quê? Quem tem a consciência em relação aos animais entendem que eles também têm medo, eles também observam os vínculos, eles têm ali vou chamar aqui coleguinhas, né, outros coelhinhos com os quais eles vivem, que são familiares, né, claro que eles não vão dar essa conotação que nós damos em relação à família, mas eles têm os entes deles e que eles percebem que não estão lá mais, né, já viram vídeos de animais quando morrem seja um cachorrinho, eu já vi de diversos animais. Cachorrinho, quando morre um outro cachorrinho, gatinho, quando machuca um outro gatinho, e não só animais domésticos, né? Animais selvagens também, né? O quão eles expressam o medo pela feição deles. Tá? Então, que muitas pessoas falam, poxa, mas os animais não são racionais. Eles podem não se comunicar verbalmente, né? Assim como nós nos comunicamos. Aliás, eles podem não se comunicarem conosco, possivelmente eles se comunicam entre eles. Isso não os isentam, né? Não quer dizer que eles não tenham reação, né? Que eles não tenham emoções. Tá bem? E isso a gente identifica, de fato, nos estudos dos relacionamentos dos animais. Não é verdade? Muito obrigada por lembrar em relação aos animais também, porque os animais também têm medo, né? E a gente fala sobre medo, voltando um pouquinho, né? Sobre questões concretas e questões que são imaginárias. Né? Então, questões que estão ali fazendo parte de um e se. E esse e se, veja bem se faz sentido para você.
Um pensamento ansioso, ele vai falar assim, olha, eu não vou, vou dar um exemplo agora, eu não vou abrir essa live porque e se eu esquecer, as pessoas vão pensar isso de mim, eu vou, enfim, me sentir uma fracassada, imagina as piores coisas, né? Esse imaginário, então esse e se, né? E se acontecer, eu vou trazer sempre e se, provavelmente você pode pensar isso também, eu já tive esse medo, eu não vou fazer isso porque se acontecer aquilo, esse se acontecer está associado a esse medo imaginário que de repente ele nunca aconteceu, de repente aconteceu algo próximo, né? Mas o pensamento ansioso, ele vai sempre... Eu costumo falar dentro dos processos terapêuticos que esse medo, né, antecipar esse medo, vai sempre trazer o pior dos mundos que venha no futuro. E, na verdade, quando chega no futuro, a gente nem sabe como que de fato foi aquele sofrimento ao viver aquilo. Muitas vezes o sofrimento é bem maior antes, que é no qual lugar? No si. Né? Se acontecer aquilo, já aconteceu com você? Então, depois eu tive tanto medo de, por exemplo, apresentar aquele trabalho na turma, eu sofri, eu não dormi à noite, e chegando lá eu consegui apresentar, eu fiz como foi possível. É diferente, né? A gente vivenciar e a gente antecipar esse medo e trazer aí a nossa emoção, a nossa imaginação que vai aumentando, que potencializa essa vivência, né? Eu vou ler aqui um comentário, exatamente. Há animais com um desenvolvimento cerebral mais emocional que os outros, exatamente os golfinhos, né? Muito bem lembrado mesmo. E é preciso aprender a conhecer o nosso corpo e não só ter medo do medo. Perfeitamente. Né? Isso também é algo que eu separei para conversar aqui conosco hoje, é o quanto é importante nós nos conhecermos, nós enfim, identificar o que nos traz medo, com o que a gente pode trabalhar esse medo, e não só medo, né? Hoje, é claro, a gente está falando de medo, mas que outras reações também. Olha, o que me dá raiva, né? Enfim, outras emoções, o que eu gosto muito, o que me deixa muito feliz, nossa, eu fico incrivelmente animada com o que acontece. O quanto é importante a gente se conhecer nessas vivências, tá? Porque ao nos conhecermos melhor, a gente vai lidando melhor com essas situações. Tá? Lidando melhor ao lidar com frustração, ao lidar com uma situação que é indesejada. Como que a gente vai lidar, né, com uma situação que é muito feliz? Então, já aconteceu com você? Eu vou estar sempre perguntando pra gente fazer esse diálogo, né? Poxa, eu tava tão feliz que eu nem abracei alguém que era muito importante naquele momento pra mim, eu nem vi, né? Então, de repente, a pessoa nem ter uma resposta que ela ache adequada, porque ela está imersa em algumas emoções, tá? Então, muito bem lembrado o quanto é importante nós identificarmos como nós reagimos, a quais reações, quais são, assim, situações que tendem a reagir dessa maneira, porque a gente nunca tem o controle, né? E o medo também está relacionado a essa falta de controle que a gente tem. Né? Por exemplo, a vida. Muitas pessoas, quando falam, olha, eu tenho medo de morrer, é algo que a gente não tem controle. É algo que pode estar nesse lugar do imaginário. Poxa, então hoje quando a gente pensa num movimento ansioso, eu não vou sair de casa porque eu posso contrair um vírus, né, o coronavírus, e eu posso morrer e minha família morrer. É algo impossível? Não, a gente precisa tomar os cuidados necessários, como a gente conversou na quarta-feira da semana passada. Mas é algo que está nesse imaginário e eu vou esperar o pior do mundo desse imaginário. Percebe como pode haver essa associação do que é possível, né, do que é real e do que é imaginário, e o quanto uma situação pode potencializar a outra, né, e você ficar refém aí dessa sensação de medo, né. Agora, quando você pode estar se perguntando assim, poxa, Thaís, você está falando do medo, mas é sempre ruim ter medo? Não.
Não. E é importante a gente falar que o medo também é um alerta, é uma luzinha de segurança que vai fazer com que as nossas escolhas sejam feitas, por exemplo, de uma maneira mais cuidadosa. Quando a gente lembra dos nossos antepassados que usavam dessas reações primitivas para a sobrevivência, é um alerta que eles também tinham e que nós herdamos esse alerta também para nossa sobrevivência, para o nosso bem-estar. Então, olha, se eu vou atravessar a rua e está vindo um carro, bom, o ideal é que nem se atravesse a rua, mas se eu começo a atravessar a rua, eu faço aquele cálculo da distância que eu vou passar, qual velocidade eu preciso correr para aquele carro não me atingir. Esse cálculo, ele tem um pouco de medo também, porque esse medo vai ajudar a fazer esse cálculo para manter a sua sobrevivência. Né? Então, por isso é importante a gente também usar do medo como um termômetro para a gente identificar como que vai ser as nossas ações para que a gente tenha esse resultado mais próximo do que a gente espera. Tá, Thaís, o medo vai trazer o resultado que eu quero? Não necessariamente. Por isso a gente fala reações que tendem a acontecer, de treinos que são feitos, esse alerta que a gente vai conhecendo cada vez mais, mas não quer dizer que a gente vai ter controle de todas as situações. Assim como eu falei agora da vida e da morte, por exemplo. Tá bom? Não é algo que a gente controle, mas são ações que a gente pode ir cuidando para a gente viver melhor a vida. Por exemplo, é um contraponto, não é? Em relação à morte, não é verdade? Pronto, eu trago as questões de vida e morte porque também é algo com que eu trabalho bastante. É importante também trazer diversos exemplos. Então, se você também tiver algum exemplo de algo que você tenha medo, de uma situação que você enfrentou, ou de algo que você esteja enfrentando também, e quiser compartilhar, esteja à vontade, tá bem? Pronto. O que é importante também a gente falar dentro dos processos, vou chamar aqui psicológicos, tá bem? Quando a gente faz algumas diferenciações. Eu falei que o medo, ele não é somente ruim pra gente, ele é um termômetro e é importante a gente fazer um bom uso do nosso medo e como que esse medo vai reagindo na gente pra gente ter escolhas mais adequadas, respostas mais adequadas à nossa vida, certo? Mas também existe esse medo, eu vou chamar aqui de patológico, mas bem entre aspas, porque para a gente não dar um significado de patologia, de doença, de ruim, mas que é um funcionamento que pode acontecer para algumas pessoas, em como as pessoas fazem uso do medo e, consequentemente, como o medo também faz uso dessas pessoas, como o medo pode paralisar uma pessoa, por exemplo. Né? Então, até vou falar de vocabulários, né? Como fobia e pânico. É algo que a gente tem aí essa herança da psicologia, então essa herança de estudos, e a gente acaba falando nas nossas conversas comuns, né? No nosso dia a dia. Poxa, eu estava com pânico de encontrar aquela pessoa. Como a gente tem utilizado desses vocabulários, mas dentro de processos de trabalhos psicológicos e tudo mais, a gente faz algumas diferenciações para a gente saber com o que a gente está lidando, né? Então, quando a gente fala de fobia, por exemplo, vocês imaginam que sejam o quê? Tá? Imagina, olha, eu tenho fobia de algo. Fobia está diretamente relacionada a alguma coisa, a algo, a alguém, a um contexto, tá? Então, existe essa associação. Inclusive, algumas fobias têm alguns nomes específicos, tá? Então, claustrofobia é uma fobia relacionada a um lugar fechado, tá bem? Eu estou esquecendo aqui nomes de algumas outras fobias, mas posso colocar no feed pra gente conversar um pouquinho mais, tá bom? Está, portanto, relacionado a algumas questões de ambiente, alguns animais. Então, a fobia ela tem essa reação que dificulta as respostas quando você está diante dessas questões, ou quando você está diante da memória dessas questões. Então, o lembrar, né? Eu comecei falando, do que você tem medo? Lembra a última vez que você sentiu medo? Qual foi a sua reação? Como você se sentiu?
O lembrar de algo que você tem medo pode fazer o seu corpo reagir daquela mesma maneira como quando você estava diante daquilo que te traz medo. Como a gente conversou aqui, aí algumas pessoas falaram, olha, Thaís, eu choro, eu tenho uma sensação de desmaio. Então pode acontecer aí, a depender de como esse medo age nessa pessoa, pode acontecer de ela reviver exatamente as mesmas emoções, tá bem? E o como a gente vai identificando nessas separações, como eu estou falando aqui para você. Numa fobia, quando você está diante de algo, né, que seja esse gatilho de medo para você, você pode reagir dessa maneira. Mas quando você relembra essa situação, você pode também reagir dessa maneira. Agora eu vou fazer uma diferenciação com o pânico. Tá? Vocês já ouviram falar, poxa, eu tenho pânico de alguma coisa, né? O pânico, ele é uma reação, um conjunto de reações que não necessariamente está ligada a um objeto, né? Olha, eu tenho pânico de aranha. Não necessariamente. O pânico, ele já é a reação que pode estar após a esse medo, a essa fobia, né? Lembra que eu falei, a fobia está ligada a um objeto, mas o pânico não necessariamente está ligado ao objeto, mas também pode estar relacionado a um objeto. Por quê? A síndrome de pânico é aquela sensação de morte. Muitas pessoas vão identificar que tem síndrome do pânico ao ir várias vezes ao hospital e entender que tá tendo um infarto. Olha, não, meu coração tá doendo, aí o meu braço ficou dormente, eu tive uma reação horrível, minha cabeça ia dilatar, o meu peito, eu senti que ia explodir, eu pensei que eu ia morrer. E essas reações agudas de medo, mas é um medo que não tem necessariamente uma relação com algo específico. Percebe a sutileza da diferença? Então, vou voltar um pouquinho para a gente fazer essa separação. A fobia, ela é um medo, né? Ela está relacionada diretamente a algum objeto. Um objeto, um ambiente, um animal, né? Uma circunstância. Eu vou apresentar um trabalho ali para alguém, vou falar com pessoas. Pronto, essa é a fobia. O medo é essa sensação de morte, é essa reação que o corpo tem e as pessoas sentem também, que não necessariamente estão associadas a um objeto. Né? Agora imagina a sensação, se você tem ou se você conhece alguém que tenha ou que já teve crise do pânico, você realmente não vai esquecer, porque de fato é uma situação muito difícil, né? Imagina a seguinte situação. Você está no seu quarto à noite, aí você deita e do nada o seu coração começa a bater muito forte. Você sente seu coração muito forte. Ali a sua boca começa a ressecar. E a sua cabeça começa a dilatar. Imagina essa situação. De fato, é uma descrição até difícil de fazer, né? Eu imagino, inclusive, se alguém se sentir afetado de alguma maneira. Poxa, Thaís, você descrevendo essa situação de pânico, eu comecei a sentir. Por favor, você pode me mandar mensagem depois pra gente conversar um pouquinho, tá? Aqui a gente vai descrevendo as situações, a gente vai identificando as situações para que a gente aprenda um pouquinho mais também sobre como a gente pode reagir, tá bom? Aqui não tem, de fato, nenhuma intenção de te aproximar dos sofrimentos, pelo contrário, por isso estou à disposição, tá bem? Acho que a gente precisa falar com segurança também, certo? Pronto, fazendo essa diferença do que é o pânico e do que é a fobia, é importante falar algo que é semelhante dos dois. Os dois, ambos, né? A fobia e o pânico podem te paralisar. E o que é paralisar? Quando eu falei daquele exemplo, tá vindo um carro ali, e aí aquele medo, aquela sensação de eu preciso me defender, eu faço aquele cálculo de o quão rápido eu preciso correr para eu atravessar e o carro não me pegar, certo? Pronto. Uma paralisação. O que acontece? Eu paro. Acabou. Se aquele medo, se aquilo que é um risco estava vindo na minha direção, pode ser um risco concreto, porque de fato há a paralisação. Agora, a gente falou de um exemplo concreto. E eu estava falando também desses exemplos que estão aí no campo da imaginação.
tá? E da imaginação, mais uma vez, como eu falei lá no início, a gente não faz a diferenciação do que é mais, o que pode dar mais medo e o que pode dar menos medo, porque cada pessoa sabe o seu sabe o seu sofrimento, né? O que aquilo acarreta em você, porque você reage dessa maneira, tá bem? Então a gente não faz essa diferenciação, tá bem? Pronto. Ambos os estados aí emocionais podem trazer essa paralisação. E por que a gente fala da paralisação? Porque ela te impossibilita seguir a sua vida, tá? Então, quando eu estava dando o exemplo de um medo imaginário, eu tenho medo de falar com as pessoas. Então, se eu preciso fazer algo que está relacionado à comunicação e eu não faço aquilo, poxa, hoje, né? Eu dou o exemplo da live, porque na primeira live que eu fiz, eu falei durante a live o quanto eu estava com medo, mas que eu treinei para estar aqui naquela situação. E é diferente. Né? Agora, digamos que numa situação semelhante, eu tenho medo de falar aqui com as pessoas, isso me paralisa as minhas decisões. Poxa, eu me preparei para falar aquilo e eu não consegui falar aquilo. Paralisa também o como outras pessoas vão reagir em relação àquela não atitude. Poxa, eu estava esperando que a Thaís fosse falar aquela apresentação. Ah, então se era uma prova, ou se era uma entrevista de um trabalho. Então, havia ali uma expectativa de que a pessoa fosse se apresentar naquele trabalho, né, na escola, na faculdade, e essa paralisação impossibilita a pessoa de seguir com a vida. E isso a gente coloca nesse campo, que a gente precisa acender essa luz de alerta, porque se o medo é esse termômetro para que nós tenhamos aí bons resultados, ou para que nós nos aproximemos daquilo que a gente espera. Poxa, eu vou ter essa ação porque eu vou naquela prova porque eu quero passar naquela prova. Eu vou nessa entrevista de trabalho porque eu quero essa vaga de emprego. Mas se o medo te impossibilita, essa fobia te impossibilita de ter essa ação, atrapalha a sua vida. E esse tipo de termômetro aí desregulado, isso não ajuda. Né? Isso não ajuda, pelo contrário, isso atrapalha o andamento da vida, tá? Então, a minha função aqui, além de toda essa explicação, se você se identificou em alguma situação que eu trouxe, ou se você também quiser trazer outra situação, esteja à vontade para comunicar aqui embaixo ou nos comentários, ou também me mandar uma mensagem, tá bom? Estou à disposição. A gente está aqui também para falar sobre o que fazer para você lidar também com essa reação de medo, né? Exatamente. É importante, a gente falou sobre o se identificar, entender como que nós reagimos diante de algumas situações, diante de situações concretas, como nós reagimos em relação às nossas emoções. Então, eu dei um exemplo. Quando você está muito, muito feliz, de repente você não age como você gostaria de ter agido numa situação anterior. Mas se você está muito triste, se você tem medo, você também pode, da mesma maneira, não reagir como você esperava. Então, o se conhecer, inclusive aceitar as condições às quais você vive, é muito importante para você lidar com essas questões, tá bom? Aceitar o medo, aceitar do que você tem medo, te aproxima a lidar com essa questão. Tá? Se você nega o seu medo, você adia o seu medo, ele está lá na sua frente. Digamos, né, fazendo aqui uma analogia, é como se você regasse esse medo. Ele é tão grande que eu não vou me aproximar dele. E de fato, lembra quando eu dei o exemplo sobre a gente sofrer por antecipação e de repente quando a gente vai viver aquilo, não era aquilo tudo, de repente até era, mas você acaba até sofrendo duas vezes, porque você sofre antes e você sofre durante também. Tá? Então, por isso, o se aproximar, o aceitar essa reação, essa emoção do medo é muito importante nesse processo. Agora também eu quero trazer
uma outra questão, quando nós conversamos sobre medo. E aqui é um campo possível para a gente fazer isso, né? Então, se você está aqui me ouvindo, de alguma maneira, você pode se identificar com essa temática. Você pode também aprender alguma coisa, falar, olha só, eu tô ouvindo aqui a Thaís falando sobre medo, e eu tô lembrando de uma conversa que eu tive com alguém, né? Então, de alguma maneira, há uma relação com algo que você viveu, algo com alguém próximo de você que viveu, ou se preparar para que algo que possa acontecer, né? Eu falei que todos nós, seres humanos, temos medo de alguma coisa, isso é comum, é o nosso termômetro, e quem não tem medo pode, inclusive, ter medo de ter medo, né? Olha, eu não quero ter medo, eu tenho medo dessa reação. Então, por isso a gente precisa estar atento ao nosso redor também, tá? Como eu posso conversar com outra pessoa? Você já conversou com alguém? Poxa, eu tenho medo de alguma coisa. Você já conversou com alguém? Tá? Você já ouviu o outro? Eu falei aqui um pouquinho que a gente não vai fazer diferenciação sobre, a gente nunca vai fazer essa diferenciação sobre o que dá mais medo. Ah, não, eu tenho medo de avião. Ah, não, eu tenho medo de barata. Ah, não, mas medo de avião requer entrar no avião. Não quer dizer que eu vou poder sair correndo do avião, como acontece com a barata. Tá bem. Tudo bem que são situações diferentes, mas a gente nunca vai fazer essa classificação do que dá mais medo e do que dá menos medo, tá bem? Por isso, conversar com o outro é aprender a lidar com esse medo do outro. É também fazer com que o outro lide com o nosso medo, com que o outro respeite o nosso medo. E que a gente dê esse lugar para que o medo esteja ali de alguma maneira ao nosso lado. Eu não estou falando que o medo também pode ter um benefício quando ele age como um termômetro, ele age ali como um alerta pra gente. Tá? Então, falei que se você nega essa vivência do medo, você afasta, você procrastina esse medo e não quer dizer que você lida com ele. Não, ele vai estar lá na frente, ele está à sua frente, tá? Você não dimensiona esse medo, porque de fato você não se aproxima do medo. Percebem o quanto é importante a gente conversar sobre o que nós temos medo? Tá? Porque a gente se aproxima do medo. A gente aprende a lidar melhor com esses gatilhos que nos amedrontam, certo? Agora, vou falar aqui um terceiro item que separei para falarmos sobre possibilidades de lidar com medo. A gente falou do medo como um alerta, mas nem só de medo a gente vive. A gente tem muitas conquistas também. A gente tem muitas potências, a gente tem muito o que aprender e a gente tem muita coisa que a gente já aprendeu. Então, o quanto é importante nós nos identificarmos, nós nos conhecermos melhor para poder identificar quais são as nossas conquistas também. Por isso eu comecei falando desse terceiro item da seguinte maneira: nem só de medo vivem as pessoas. As pessoas também têm outras características que os definem. Tá? Você também conseguiu fazer muitas coisas até chegar aqui. E você tem muita capacidade de fazer mais coisas ainda, de aprender mais, de superar esses medos. Né? Eu vou fazer até aqui uma definição, um adendo, que a coragem, ela não significa ausência de medo. Uma coisa não anula a outra. De fato, a coragem é você lidar com o medo, é você seguir apesar do medo. Tá? Isso não quer dizer que uma coisa paralisa a outra. Então, quer dizer que se eu tenho coragem, eu não tenho medo. Não. Inclusive, eu preciso do medo para eu atuar com coragem para lidar com aquela situação que me dá medo. Tá bem? Então, quando eu falo que é importante que a gente identifique quais são as nossas potências. Peraí, o que eu sei fazer? Eu sou uma pessoa muito amiga. Eu sou uma pessoa que luta, uma pessoa muito determinada. Eu sou uma pessoa... Enfim, escreva aqui pra mim. Ótimo exercício pra gente hoje. Me fala uma qualidade sua aqui, tá? E seja sincero, pode escrever, tá bem? Então tá, eu vou falar de mim, então. Olha, qualidades minhas, eu aprendi a ouvir muito bem. Né? Acho que não é por nada que eu sou psicóloga, né? Eu aprendi a ouvir muito bem. E isso com a vida. Alguém vai escrever? Eu posso esperar?
Alguém escrever para eu ler? Percebe que eu tô aqui, ó, no objetivo pra gente cumprir essa missão de hoje, tá bem? Olha, então eu vou seguindo. Se você quiser escrever uma qualidade sua, aqui já seria também um exercício pra gente lidar com as nossas potências. Por quê? Nós somos potências, mas também nós somos pontos a evoluir. Nós somos algo a desenvolver, algo a aprender. E esse algo a aprender pode ser lidar com medo também. Reconhecer esse medo, falar sobre o medo, lidar com esse medo também. Não quer dizer, usar o humor. Exatamente. Isso é muito bom. Uma característica que pode deixar as coisas mais leves, né? Muito bom, Sofia. Obrigada por você falar. Mas, quando a gente fala sobre o lidar com medo, lidar com questões que lhe trazem medo, não quer dizer que isso tenha uma data limite para acontecer, tá bem? Por quê? Porque, às vezes, é importante adiar a gente lidar com aquilo que a gente não pode fazer naquele momento. Nesse momento, eu não consigo lidar com isso, pronto, vou fazer outra coisa, tá? Para que a gente não fique usando da nossa vida como se fosse um checklist, mas sem emoção. Olha, eu preciso fazer isso, eu preciso lidar com isso. E não, às vezes a gente precisa respeitar o nosso tempo. E o nosso tempo contém lidar com aquele problema que está parado. Eu vou chamar de problema, tá? Uma problemática, uma questão que está parado. Poxa, eu tenho medo de... enfim, um medo... Deixa eu pegar aqui um exemplo de alguém que tem medo, né? É medo de um animal. Olha, nesse momento, eu tenho medo de uma onça. Eu não vou lidar com a onça nesse momento também. Eu vou deixar essa situação parada, né? É claro, como eu disse, cada medo está relacionado a uma pessoa diferente e uma forma de lidar diferente. Tá bom? Então, por isso dei aqui um exemplo de uma maneira geral. Não quer dizer que a gente seja pessoas que vai fazendo assim, por isso eu falei sobre o checklist, né? Eu vou lidar com isso, eu vou lidar com aquilo, Não, às vezes o não lidar também é uma maneira de lidar, porque nós não somos máquinas de reagir a tudo que acontece conosco. A gente precisa também de um tempo para elaborar, de um tempo para aceitar essas questões também, tá bem? É importante a gente lidar com esses limites nossos, tá? Como eu falei da definição de ter coragem. Ter coragem é muito bom, porque está relacionado a ter medo, mas percebe que quando eu defini a coragem, eu falei que ela precisa do medo para ela acontecer. Não exclui a outra. Né? Então, quando a gente começa falando, poxa, o medo que pode estar associado a uma sensação de limitação, de fracasso, e aí eu falei outros pontos que essa ideia de medo traz, e aí cada um na sua história pessoal, exatamente, aceitar, né? Cada um na sua história pessoal vai entender como é que o medo age na sua vida. Por isso que a gente traz diversas abordagens aqui, diversas leituras relacionadas ao medo, para você entender na sua história, na sua experiência, como você lidou com o medo a partir daquilo que aconteceu com você, né? Exato. Agora, um outro ponto, né? E aqui um último ponto que eu falo. E vamos chegar a 30 minutos de live, né? Percebe que eu estou aqui trabalhando síntese, mas conteúdo intenso hoje, né? Gostei muito dessa... Aliás, estou gostando muito dessa live de hoje. Mas, quando a gente estava falando dessa diferenciação entre medo, fobia, pânico, síndrome do pânico, e a gente falou ali de algo, a gente falou das diferenças e de algo que é semelhante entre todas essas reações, esses funcionamentos, que pode ser a paralisação. Então, quando você tem uma reação que te paralisa para tomar ações e isso te prejudica o seu dia a dia, pode ser importante buscar um profissional. Para quê? Para que você tenha esse acompanhamento para lidar com essas questões que podem te trazer medo, tá bem? Para aceitar, para identificar esses gatilhos que lhe trazem medo. Bem, é importante esse processo de identificar, porque aqui a gente fala um verbo e eu posso falar ele em 2 segundos, identificar, né? Aprenda a identificar do que você tem medo. Muitas vezes, dentro de um processo terapêutico, a pessoa pode demorar meses
para falar, poxa, agora eu entendi por que eu reajo daquela maneira, porque eu tenho medo daquilo. E o quanto pode ser difícil para as pessoas identificarem, para as pessoas reconhecerem, tá? Porque é um processo que pode ser diferente para muitas pessoas. Uma questão importante, a gente traz vários pontos de vistas, né? Só para completar aqui esse quarto item, é o acompanhamento psicológico para lidar aí com o processo de dessensibilização, né? Que são aí algumas técnicas para que a pessoa vá se aproximando daquilo que lhe traz medo. Tá bom? Para que, numa condição de segurança, a pessoa, aquilo que eu falei, né? Eu tenho o medo que é concreto e eu tenho o medo que é imaginário. Então, a gente traz alguns aspectos que são próximos ao concreto e a gente vai lidando a partir dessa aproximação com esse gatilho que lhe traz medo, mas você está numa condição de total segurança. Então, racionalmente, você não vai ter reação ali daquilo que lhe traz medo. Você pode ter as suas reações internas. Né? Então, poxa, eu tô sentindo muita taquicardia sentada aqui nessa cadeira, porque a gente está falando de algo que me traz medo, mas a gente está numa condição segura, em que de fato, se você tem medo de um animal, com certeza aquilo não vai aparecer. Se você tem medo de dirigir, você não está dentro de um carro nesse momento, né? No momento do acompanhamento psicológico. Então, é importante a gente se aproximar um pouquinho de como são feitos esses trabalhos profissionais para lidar com o medo, tá? Eu falei muito rápido, como que foi? Temos aqui uma pergunta, a primeira pergunta, como lidar com medo de mudanças? Que legal, muito obrigada pela sua pergunta, Gabriel. Como lidar com medo de mudanças, né? Mudanças, a gente já fala de algo que é desconhecido. E o desconhecido, ele de fato, ele pode estar relacionado a como você lida com outras questões na sua vida, como eu falei, que podem ser desconhecidas e que podem ser próximas. De alguma maneira, né, quando a gente fala que podem ser próximas, o que eu sempre gosto de trazer esse padrão de funcionamento de cada história. Então, se você vai passar por uma mudança na sua vida, o que de padrão você pode trazer para te confortar? Tá? O que de próximo? Olha, eu vou mudar de... Quer me dar um exemplo? Eu tô pensando aqui no contexto do trabalho, tá? Eu vou mudar de equipe de trabalho. Mas você vai permanecer dentro da mesma empresa? Eu vou mudar o coordenador. Mas o diretor é o mesmo. Tá bem? Isso é um exemplo de algo que se permanece para você lidar aí de alguma maneira com esse medo de mudança, tá bem? É como você percebe um pouco dessa separação, entendeu, Gabriel? Você vai me dando aqui um feedback de como a gente vai falando, porque eu tô falando de uma maneira ampla, tá? E pode ser que você queira trazer algo que seja um pouco mais específico, tá? Então, quando eu falei de algo que e algo que você pode permanecer aí com um padrão, de algo que lhe traz segurança, algo que é familiar para você, isso pode te confortar de alguma maneira. Agora, se a gente contar, né, olha, eu vou mudar totalmente de área de trabalho, eu vou mudar de empresa, eu vou mudar de profissão, eu vou mudar de contexto, de tudo. É tudo muito novo. Como na sua história, você lidou com questões muito novas. Existem muitas pessoas em que esse novo pode paralisar e existem muitas pessoas em que esse novo pode estimular a buscar algo diferente, né? Uma adaptação, desenvolver criatividade com contextos diferentes, né? Então, existem possibilidades a lidar aí com medos de mudança, tá bem? Espero que eu tenha te respondido, Gabriel. Tá bem? Pergunta. Eu nunca tinha recebido uma pergunta durante uma live. Muito obrigada. E até de repente, se eu recebi uma pergunta em uma outra live, eu não sabia, que eu aprendi aqui agora com vocês. Uma mudança, né? Muito bem. Eu tenho muito medo de dirigir e eu fico tensa. Hoje, no trabalho, eu estava falando sobre processos que são complexos de aprendizado. Dirigir é um processo de aprendizado.
aprender, quando a gente fala de aprender, lá na frente a gente não sabe daquilo, a gente está aprendendo algo novo. E o dirigir, ele está associado a ações, né, de coordenação motora, mental, audição, ouvir, ver, né, quem está do lado. Então, de fato, dirigir, ele compreende uma complexa gama de ações, tá? E é um treino, né? E exatamente é um treino. Diversas vezes você pode fazer. E como que você lida? Aí eu vou falar com você assim, olha, na sua história, como que você lidou com questões que você tem uma frustração, que você não tem uma reação a qual você espera. Lembra que quando eu estava falando antes, que quando a gente se conhece mais, a gente tende a saber qual resposta que a gente pode ter. A gente tem certeza? Eu tenho certeza que eu vou reagir dessa maneira. Não, exatamente não. E eu falo pessoal, né? Por volta ali de 2012, eu fui assaltada, foram as únicas vezes, graças a Deus que eu fui assaltada 2 vezes no mesmo mês. Na primeira vez, enfim, eu fui assaltada com a mão armada mesmo, eu corri, a minha visão era, eu só via frente, eu não via mais nada, se tinha carro, se freou, eu não sei, eu não vi. Eu lembro que eu entrei num estabelecimento, num restaurante, olha isso, eu só vi cadeiras, sabe assim, a minha vista dilatou e eu só via o foco e eu não via nada mais em volta? Eu entrei no restaurante correndo, eu entrei embaixo do balcão e eu parei, eu fiquei abaixada ali, eu tava chorando, tava muito afetada. E eu lembro que tinha a moça que estava atrás do balcão, acho que ela trabalhava nesse restaurante. Depois eu fui ver que tinha um bebê lá atrás, ela estava alimentando esse bebê. E ali com o tempo, as pessoas em volta de mim, o que tá acontecendo, o que tá acontecendo? E eu fui voltando a ouvir, sabe que o volume começa a aumentar? E aí eu fui entendendo, aí eu falei, não, eu fui assaltada. Nossa, mas você correu. Eu tava de chinelo e meia, sabe aquele chinelo que a gente enfia o pé? Eu tava de chinelo e meia. O chinelo ficou pra trás, eu nem sabia que eu tava descalça, eu só tava de meia correndo na rua, porque eu não vi, né? De fato, as reações do corpo, elas ficaram tão agudas que eu não sabia que eu estava descalça, eu não sabia onde eu estava entrando, eu só me abaixei. Foi essa busca por sobrevivência, como a gente estava falando, desse funcionamento do cérebro primitivo, tá? Pronto. Na outra situação, então, só voltando, para eu terminar esse exemplo, né? Eu fui aos poucos retornando, então eu fui ouvindo as pessoas, onde você mora? E aí eu falei, não, eu sei o número foi roubado meu celular, não, mas eu sei o número da minha casa, né? Posso ligar na minha casa? Aí vieram me buscar, e aí como que eu fui retornando ali naquela situação. Aí, por volta de 20 dias depois, eu estava dentro do ônibus, tinha sido meu aniversário, eu ganhei um celular, e eu estava sentada naquela cadeira, sabe aquela cadeira que é sozinha? Nunca mais. Não, depois eu voltei a sentar, mas eu passei anos sem sentar naquela cadeira que é sozinha, né? Então, uma pessoa me cobriu, assim, eu estava sentada. Imagina que eu estava sentada assim, olhando pra frente, e na minha frente tinha aquela cadeira que são 2. E atrás, né? Aqui em São Paulo é assim: tem essas cadeiras que são individuais para que caibam mais pessoas em pé, né? De repente, em outros lugares não tem aí essa cadeira desse ônibus nesse sentido. E essa pessoa que me abordou falou, olha, me passa o seu celular que eu não vou fazer nada com você. Naquele momento, eu só desliguei tudo, aquele mesmo silêncio. Eu tava saindo do cursinho e saída de faculdade, o ônibus é lotado, eu só entreguei o celular e eu fiquei parada. E aí as pessoas à minha volta, o que aconteceu com você, moça? O que tá acontecendo? Então percebe que a gente não tem controle das nossas reações. Aí ao mesmo tempo eu fui retornando, falei, não, eu fui assaltada. Nossa, a gente viu que o cara deu sinal e saiu correndo, né? Então, de fato, são reações que a gente não controla. Situações semelhantes que uma mesma pessoa, né? Essa pessoa que vos fala, eu vivi e a gente não controla.
né? De fato, o quanto se conhecer, a gente tem aí, a gente tende a identificar quais são as possíveis respostas que a gente vem a ter. Isso, eu contei esse exemplo porque eu estava falando da questão do dirigir, né? Então, dirigir como uma questão que tem diversas ações juntas, mas como na sua história você lida com reação com o desconhecido? Tá? Por quê? Porque é possível que você não acerte tudo, né, da primeira vez. Que você não vá acertar, ou necessariamente abaixar o freio de mão, colocar a marcha, a primeira marcha e ir soltando ali a embreagem, é complexo, né? É um funcionamento complexo. E lidar com o medo de dirigir, o treino pode ajudar bastante. Aulas também particulares podem lidar bastante e a psicoterapia também pode lidar bastante, assim como eu falei, um contexto com segurança, em que você não está concretamente perto daquele gatilho que lhe dá medo, mas você se aproxima daquele gatilho que lhe dá medo. Mais uma vez, com segurança, com um profissional que vai lhe ajudar a lidar com as reações emocionais, porque essas reações muitas vezes a gente não controla, né? Se você tem uma reação de ficar paralisado, tem ali uma questão, mas se você tem uma reação de correr, assim como foi nesse exemplo que eu dei, né? Primeira vez que eu fui assaltada, eu corria, nem se tinha um carro, ele teria me pegado, porque eu não olhei na rua, eu não vi. Ali é um lugar importante que você tenha uma situação, uma pessoa que você tem confiança para te ajudar a reagir diante dessas situações. Alguma dúvida? Então, mais alguma dúvida? Eu estava pensando um pouquinho para finalizarmos hoje, mas ainda se aparecer alguma dúvida, a gente conversa, a gente continua conversando, né? Quando eu falei do pensamento ansioso e que a gente espera nesse e se, a gente sempre espera o pior dos mundos, o pior dos resultados, vai acontecer sempre a pior coisa. Muitas vezes, o que a gente tende a temer é a morte, né? E como lidar com esse medo da morte, né? Eu gosto de trazer que é o seguinte, vivendo intensamente, tá? Então, o que você gostaria de realizar? Realize, tá? Tenha cuidado com você, mantenha seus cuidados, né? Com você, com as pessoas que você ama, converse com pessoas, expresse aí o seu afeto, tá bom? Dizer eu te amo não necessariamente é verbal, né? Eu gosto de falar isso. Existem várias maneiras de você amar, várias maneiras de você viver, de você ser intenso. Ser intenso na vida não é colocar a sua vida em risco, tá bom? É diferente. E, por exemplo, você perguntar como é que foi o seu dia é uma maneira de se preocupar com o outro. Se preocupar com o outro, cuidar do outro, é também de alguma maneira cuidar de você, tá? Das pessoas que você ama, estar bem com as pessoas que você ama. Por que eu tô falando isso? Porque como a gente fala do pior dos medos, né? O pior dos mundos, né? Como eu costumo falar no consultório, que o pensamento ansioso traz, quando esse pensamento está relacionado à morte, que de fato é algo que pode estar num lugar da imaginação, mas que tem um pé do concreto, e uma coisa pode potencializar a outra, assim como a gente disse hoje, né? Como a gente pode lidar com algo desse pior medo, nessa pior condição que possa acontecer? Então, ao contrário, volta para a vida, né? Então, haja, então viva, né? Tá bem. Eu que agradeço por você ter perguntado, viu, Ká? Muito obrigada por você ter perguntado. Muito obrigada. Obrigada, Laços, a Lohane. Muito obrigada mesmo, tá? Acho que a mensagem foi dada, né? Quando a gente volta falando sobre vida, né? Acho que o meu voto para hoje, para nós, e eu me incluo nesse lugar também, que a gente possa viver a nossa vida de uma maneira intensa, como é intensa pra gente, como a gente identifica
como ser intensa com quem a gente gosta, gostando também da gente, tá? Então, hoje falei um pouquinho sobre amor, né? E amor de uma maneira muito ampla, mas falei um pouquinho também de amor próprio. É a gente se conhecer, como a gente tem falado hoje. Se conheça, se aproxime de você. Pode ter alguma faceta dentro de você que você não goste, né? Então, se alguém fala assim, poxa, Thaís, nossa, mas você é comunicativa, você é isso. Tem algumas facetas de mim que é muito silenciosa, por exemplo, né? Que tem algo que nem eu gosto de mim e muitas pessoas podem se identificar, né? Ah, eu não gosto, tem dia que eu não gosto, eu não quero nem olhar no espelho comigo. Sim, nós somos tudo isso, tá? Nós não somos só medo, nós não somos só uma situação que nos limita, tá bom? Nós somos muito mais coisas. Então, que a gente se aproxime mais de quem nós somos para que a gente viva uma vida com mais qualidade, tá bom? Desenvolver um amor próprio faz parte, né, inclusive de compor aí a nossa saúde mental, que a gente lide com os nossos limites, que a gente aceite os nossos limites, que a gente aprenda mais. A gente sempre tem o que aprender conosco mesmo, nós somos uma escola, viu, gente? E também estar com as outras pessoas também é sempre uma escola, tá bem? Esse foi o meu recado para hoje e eu agradeço muito a presença de vocês, o tempo de vocês aqui e essa troca que é muito rica, assim como eu também aprendo com vocês e hoje foi incrível mesmo, foi incrível essa troca, tá? Muito obrigada e uma boa noite para você, tá? Um descanso, um bom descanso para você e a gente se vê quarta-feira da semana que vem. Se Deus quiser, então, às 20 horas, nós nos encontramos por aqui, tá bem? Um abraço, muito obrigada!